O haki vem ganhando muito destaque nos últimos arcos de One Piece. Em um ano tivemos Luffy despertando a sua fruta e Kaido, a criatura mais forte do mundo, falando que as habilidades de uma Akuma no Mi não são o que levam uma pessoa a conquistar o mundo. Somente o haki supera tudo, inclusive citando o Roger como o exemplo perfeito de alguém que não era usuário de fruta, mas teve conquistas grandiosas, diferente dele, né, que apelou um monte pra Akuma no Mi e ainda assim não conseguiu nada. Mas falando nesses personagens que dominam o haki e não são usuários de fruta, quais são os mais fortes de One Piece? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre os personagens sem Akuma no Mi, do mais fraco ao mais forte. Os comentários hoje vão pegar fogo e se você é novo por aqui, faz igual ao Rayleigh e chega dando aquela dedada hackeada no botão de se inscrever aqui no canal e de ativar o sininho. Toda semana vídeos sobre One Piece aqui no canal, então para você não ficar de fora, aproveita e se inscreve. Bora lá! Na 10ª posição temos Vista, o Lâmina Floral, comandante da 5ª divisão dos Piratas do Barba Branca, o homem que literalmente entrega flores para os seus oponentes com um sorriso no rosto. Vista é um dos comandantes mais fortes e experientes do Barba Branca, estando na tripulação desde a época da Antiga Era. E apesar de poucas aparições em Marineford, a gente teve uma noção do poder do personagem em seu breve confronto com o melhor espadachim do mundo. Em determinado momento da guerra, Vista lutou não muito tempo com Mihawk para que o Luffy continuasse em busca do Ace, mas só nesse curto período de tempo notamos que Vista teria capacidade para estender aquela luta caso necessário e quem sabe fazer o Mihawk lutar prestando atenção nele e não só ficar olhando para o outro lado. E vale lembrar que durante a guerra o Akainu confirma que o Vista era usuário de haki do armamento, apesar de só ter conseguido cortar o barato do Akainu mesmo, né? O pescoço que é bom nada naquela cena. Infelizmente, por carência de mais feitos do personagem, ele fica então em último no nosso ranking, mas é um dos personagens mais estilosos dessa lista, né, para compensar. Quem ocupa a 9ª posição do nosso ranking é o cozinheiro do Chapéu de Palha, Sanji, o Perna Negra. Sem dúvidas, Sanji atualmente é um dos personagens mais fortes sem Akuma no Mi no mundo de One Piece, principalmente após a sua evolução no arco de Wano. Sanji já era muito poderoso mesmo antes de despertar os seus genes, possuindo os 2 tipos de haki, e na Guerra de Onigashima, Sanji desperta os seus genes da Germa Double Six, se tornando um super-humano, assim como os seus irmãos, com todos os seus atributos melhorados, incluindo chamas azuis, que são muito mais quentes do que as chamas amareladas e avermelhadas, e um exoesqueleto com uma super recuperação, e foi com esse buff que ele derrotou Queen, uma das calamidades e segundo comandante mais forte do bando do Kaido. Então, apesar de não possuir poderes de fruta, a gente tem que falar que o Sanji rouba um pouquinho, né, devido aos seus genes da Germa Double Six. Mas a vida é assim, meu amigo, cada um usa o que tem. E se o Sanji usufruiu dos seus genes mutantes lunarianos, é porque ele mereceu. Na 8ª posição temos o imediato dos Piratas do Ruivo, Ben Beckman. Embora o Beckman seja mais um personagem com poucas aparições na obra, alguns detalhes o apontam como um dos mais poderosos dessa lista. Primeiro, vale ressaltar o seu momento de maior destaque na obra, que foi quando os Piratas do Ruivo pararam a guerra de Marineford e Beckman rendeu o almirante Kizaru por um pequeno período de tempo, o que permitiu com que o Luffy pudesse ser salvo. Tudo bem que o Kizaru depois ainda tentou furar o submarino e o Beckman ficou só parado olhando com um sozinho no rosto, né? Pelo visto a arma dele estava sem munição e só por isso que ele não esburacou a cabeça do Kizaru ali mesmo. Ou talvez o Kizaru não tenha ligado tanto assim pra ele. Uma possibilidade. Um detalhe importante também é que no seu Vivere Card é dito que a sua existência é comparável à do Shanks, o que não necessariamente coloca eles como iguais em termos de força, como muita gente diz por aí, mas sim sugere que até mesmo o imediato do Shanks, por exemplo, consegue fazer um almirante hesitar por um momento, assim como o seu capitão também fez na Guerra de Marineford. Além disso, Oda sempre destaca que Ben Beckman é um dos personagens mais inteligentes da obra, tendo o maior QI do East Blue, tendo analisado, por exemplo, o perfil do Ace quando eles se encontraram e dito que a forma limitada
como o Ace vivia naquele momento, não levaria ele muito longe. Bom, ele estava 50% certo, né? O Ace foi mais longe do que ele imaginava, tendo feito parte dos Piratas do Barba Branca, mas a gente viu o que aconteceu no fim das contas. E no quesito hack, ainda não foi revelado se ele possui o Haki do Rei, assim como alguns dos outros imediatos, né? Os outros Yonkou, mas ele pelo menos domina os outros dois tipos. Em sétimo lugar, vamos ter o Zorão, o Caçador de Piratas, né? Acho que aqui já começa uma pequena polêmica, ou não, mas certamente sim. Mas é bom lembrar que a diferença entre alguns personagens dessa lista é quase que nula, né? Então, os feitos nesse caso vão contar bastante. Então, por mais que, por exemplo, o Beckman tenha feito o Kizaru hesitar por um momento, o Zoro genuinamente fez o Kaido e a Big Mom tremerem, sentirem medo dele durante a batalha topo da caveira de Onigashima. Zoro, sendo o imediato ou não, é o braço direito do Luffy, atualmente um dos 4 imperadores do mar, e está sempre acompanhando a evolução do seu capitão. E assim como o Sanji, Zoro também teve um grande buff no arco do país de Wano, com seu Haki do Rei finalmente sendo revelado e comprovado pra gente, tendo causado uma cicatriz no Kaido com seu Ashura. E tendo derrotado King, o primeiro comandante de um dos piratas mais fortes do mundo. Zoro ainda não está no nível do Mihawk, mas está cada vez mais próximo de ultrapassá-lo e se tornar o melhor espadachim do mundo. Na sequência temos o primeiro imediato do Rei dos Piratas, Silvers Rayleigh, o lendário Rei das Trevas. Quando fica noite, meu amigo, o cara faz o terror. Rayleigh é um dos poucos personagens em One Piece que domina os 3 tipos de Haki, tanto que foi ele quem ensinou o Luffy a utilizá-los. Apesar de não termos visto muito da sua observação, ele mostrou ser capaz de usar o armamento na sua forma avançada, como quando tirou o colar explosivo da Kame no leilão de escravos. Além disso, no arco de Sabaody vimos ele, mesmo velho e aposentado, segurar um almirante. Então imagino o que esse homem não era capaz de fazer no seu auge. Parar o Marco adolescente com um dedo, talvez? Um grande feito, né? Apesar dessa cena ser filler, eu não duvido que ele fosse capaz disso. Inclusive, a cena dele socando o Luffy no Gear 4 também é filler. Mas relaxa que eu tô só colocando os fatos na mesa. O ranking aqui é o mais imparcial possível. Eu não tenho culpa se a Toei adora enalteceu o velho. Mas vale lembrar que a sua lenda e o seu peso, o peso do seu nome ainda são de extrema relevância no mundo. E isso ficou bem notável quando o Garp, ainda em Sabaody, disse que os marinheiros não seriam capazes de parar uma lenda como Rayleigh enquanto lidavam com outra, que era o Barba Branca. E também quando ele põe um fim à guerra generalizada que estava acontecendo na Ilha das Kuja, envolvendo a Boa Hancock, a Marinha e o Barba Negra apenas com a sua presença, mostrando inclusive nessa cena possuir o Haki do Rei também na sua forma avançada, quando o seu Haki aparece vazando da sua espada e provando assim que a pipa do vovô ainda sobe. Agora entramos no top 5 da lista, e na 5ª posição está Kozuki Oden, o lendário samurai do país de Wano, com certeza não poderia ficar de fora da lista. Oden fez parte das tripulações tanto do Barba Branca quanto do Roger, 2 dos bandos mais poderosos que já existiram em One Piece, tendo sido também reconhecido pelo Barba Branca, inclusive, como um irmão ao invés de filho, como normalmente são chamados os membros dos Piratas do Barba Branca, o que dá um destaque maior para ele nesse caso. Vale ressaltar que o Oden usava o estilo Nitoryu e tinha os 3 tipos de Haki, além de dominar o Haki do Rei avançado em suas espadas, como quando ele usa o seu Tougen Totsuka. A gente só não sabe onde é que esse Haoshoku avançado dele foi parar quando ele tentou cortar a barreira do Fukurokuju, né? Nessa hora aí deu um lapso de memória nele. E falando em espadas, é interessante destacar que o Oden manejava com facilidade a Ema, espada essa que o Zoro teve extrema dificuldade para dominá-la. Mas o maior feito do Oden realmente foi na batalha contra o Kaido, que o deixou uma cicatriz enorme e só não o derrotou porque a velha Kurozumi interferiu na luta. Tudo bem, ele apagou para um mero ataque não
nomeado do Kaido? Sim, mas o fator psicológico é algo que abala o físico de alguém com certeza, então nesse caso foi justificável. Na quarta posição da lista está o melhor espadachim do mundo, Dracul Mihawk. E aqui entramos em uma das maiores discussões no quesito power scaling do fandom de One Piece. Afinal, quem venceria numa batalha? Mihawk ou Oden? Ou quem sabe quem venceria? Mihawk ou Shanks? E o Olhos de Gavião realmente está acima do Samurai de Wano nessa lista por um motivo, mas é importante destacar que esse é mais um caso em que a diferença de poder entre os personagens é muito pequena. Enfim, Mihawk ficou conhecido como o melhor espadachim do mundo após desafiar e derrotar todos os melhores espadachins de sua época. E um ponto que destaca o seu nível de força é o fato dele ser reconhecido por travar duras batalhas com Shanks, um dos piratas mais poderosos do mundo de One Piece que viria a se tornar um dos Yonkou. E era dito que esses duelos abalavam toda a Grand Line. Ainda não foi confirmado se o Mihawk possui o Haki do Rei, por exemplo, mas de qualquer forma ele domina os outros dois tipos de Haki, sendo o único personagem vivo que foi capaz de enegrecer permanentemente a sua espada, igualando o feito do lendário samurai Ryuma. Ou será que foi igual o Zoro e ele já recebeu uma espada enegrecida como herança, quem sabe? A gente ainda não sabe. Por último, vale ressaltar que a sua recompensa de 3 bilhões 590 milhões de berries é tão alta quanto a dos imperadores, chegando a ser mais alta que a recompensa de 2 dos imperadores atuais, que são o Luffy e o Bug, e acima da recompensa do Barba Negra já depois de se tornar Yonkou, antes dela ter sido, atualmente atualizada. E então chegamos no top 3 personagens mais poderosos sem Akuma no Mi, e quem estreia ocupando a terceira posição é Shanks, o Ruivo. Shanks foi um aprendiz no navio do Gold Roger e atualmente é um dos personagens mais poderosos da obra. Apenas o seu nome e influência foram capazes de parar a maior guerra que a grande era dos piratas já presenciou, a Guerra de Marineford. Doda, Teach. Tudo indica que ele era um Tenryubito, né? Então, pelo visto, não era só a força dele, mas sim a autoridade de Tenryubito que ajudou um pouco ele nesse caso. Mas enfim. E como eu mencionei, Shanks duelava com o melhor espadachim do mundo. Ele era o melhor espadachim do mundo na época, ou os dois estavam meio que ali, nível primeiro comandante, talvez? O que indica que a sua habilidade com esgrima também é fora do comum. Yo, Takanome, これは珍客だ。俺は今気分が悪いんだが。 Além disso, ele foi capaz de expulsar o almirante Aramaki de Wano apenas com sua presença e o seu Haki do Rei. E falando nisso, além de Shanks possuir os 3 Hakis, ele foi o primeiro personagem a utilizar esse conceito na obra, e tudo indica que possui o Haki do Conquistador mais poderoso de todo o mangá, devido ao enorme hype que ele sempre possui quando ele usa esse poder. Não só isso, como atualmente Shanks é provavelmente o Yonkou mais forte vivo, até ele morrer pro Barba Negra, né? Vamos ficar na torcida. Ficamos sabendo também através do filme Red que o seu estilo de batalha consiste em usar sua espada flamejante, mas ainda sabemos muito pouco sobre o seu arsenal de batalha, que eu particularmente acredito ser o estilo da espada bêbada. Sim, muito parecido com o estilo de punhos bêbados do Rock Lee. Pode vir, eu tô pronto! E eu nunca falei tão sério como quando eu digo isso pra vocês. Ele vai ter o estilo da espada bêbada com toda certeza, não só por ele ser um beberrão nato, mas por todos os membros do seu bando também terem nomes baseados em bebidas. Mas até segunda ordem, o estilo de luta do Shanks configura ele sim como um espadachim, o que teoricamente colocaria ele abaixo do Mihawk. Mas eu acho que todo mundo tem a expectativa que ele mostre algo que comprove ele como superior, ou que não configure ele exatamente como um espadachim puro, assim como o Mihawk. E por mais que seja favoritismo, é um favoritismo imparcial aqui, diga-se de passagem, né? Então eu também sigo nessa com a galera e acho que ele sim é superior ao Mihawk de forma geral. Em segundo lugar está o herói da marinha, Monkey D. Garp. Aqui a gente volta a falar das maiores lendas do mundo de One Piece. Primeiro, é importante ressaltar que todos os personagens dessa lista estão sendo levados em conta o seu auge. Enfim, Garp é um marinheiro com o maior histórico de feitos que temos conhecimento, nunca tendo subido para o cargo de almirante por escolha própria, mesmo tendo recebido vários convites. No passado, ele era rival direto do Rei dos Piratas, contra quem quase se mataram dezenas de vezes, segundo o próprio Roger.
Além disso, ele foi um dos responsáveis por derrotar a tripulação mais poderosa que já existiu, os piratas Rocks, no incidente de God Valley com a ajuda de Roger. E foi após esse evento que ele ficou conhecido como o herói da marinha. Garp também foi um dos responsáveis por derrotar Shiki, o Leão Dourado, mais uma lenda da antiga era dos piratas e que foi dito ser igualado ao próprio Roger. Bom, convenhamos que ele nunca conseguiu exatamente capturar o Roger e todas as maiores vitórias foram com a ajuda de alguém poderoso dando suporte a ele, né? Inclusive o título de herói dele é uma meia-verdade, quase uma mentira, mas pelo menos ele derrotou o poderoso Qingjiao sozinho, né? O cara que era considerado uma lenda também. Nível Donsai, segundo o próprio Qingjiao. Enfim, além disso, Garp domina o Haki da Observação e o Haki do Armamento, mas não é confirmado se ele também possui o Haki do Rei, apesar da gente saber que os personagens que estão no topo normalmente possuem os 3 tipos em sua forma mais avançada. E temos que destacar também que o Garp continua poderoso mesmo nos dias atuais. Em Marineford, por exemplo, o soco que ele deu no Marco foi tão forte que o Marco estava enfaixado após a guerra, mesmo com as propriedades regenerativas da sua fruta? Ou será que foi uma enxaqueca dele de tanto gritar Oyajin? E o primeiro dessa lista não poderia ser ninguém menos que o homem que conquistou todos os mares e encontrou o maior tesouro daquele mundo, Gold Roger, o rei dos piratas. Minha fortuna terá que ser encontrada. O tesouro está todo em um lugar só. Por isso o chamei de One Piece. Roger foi, obviamente, o maior pirata da antiga era. Ele mesmo, sem fruta alguma, conquistou toda a Grand Line enquanto rivalizava com outras lendas como, por exemplo, Barba Branca, Shiki, Garp e também lutou na Batalha de God Valley com Garp para derrotar os piratas Rocks e seu capitão Rocks de Shebeck. Big Mom, Kaido. Roger também possui um dos maiores hacks do Conquistador que vimos em toda a obra. Em sua colisão de hack com o Barba Branca foi criado um efeito ao redor dos personagens que nunca tínhamos visto antes, espalhando todo o céu, devastando a ilha em que estavam, arrastando pessoas e empurrando os mares. Aliás, antes dessa luta com Barba Branca, Roger deu até um chega pra lá no Oden com apenas um golpe, mostrando que ele realmente estava em um patamar muito superior e que o que interessava para ele era lutar diretamente contra o cabeça dos piratas do Barba Branca e não com qualquer subordinado dele. E vale lembrar que nessa época o Roger ainda estava doente, o que poderia afetar também o seu desempenho nas batalhas. E vale notar também como a imprensa de One Piece era parcial, diferente desse vídeo, já que eles viviam noticiando sobre o Barba Branca, mas pouca coisa era dita sobre o Roger. Isso porque o governo não queria que o sobrenome D ficasse tão popular, principalmente sendo parte do nome de um pirata. E isso obviamente influenciou a opinião pública e fez com que o mundo visse o Barba Branca como o homem mais forte do mundo, já que os feitos do Roger eram abafados, como vimos com o incidente de God Valley, onde a sua participação foi ocultada das notícias. O homem que de fato lutou contra toda a mídia e o sistema e ainda assim venceu e se tornou o rei dos piratas. Então esses foram os personagens mais poderosos, sem Akuma no Mi, no mundo de One Piece. Lembrando que a diferença entre alguns deles é quase nula, talvez inclusive, né, em nível de força sejam até igualados, então os feitos de cada um no mangá pesaram bastante na diferença de posição. Concorda? Discorda? Deixa aí nos comentários e agora corre para assistir o vídeo sobre a história do Shanks, que vai aparecer na tela agora aqui, ó. Também ficou show de bola, beleza? Até a próxima, tchau!